Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, que fashion de azul com a garrafinha combinando. Tô achando lindo. Tá fashion. E ó, foi involuntário, viu? Mas realmente acabou combinando. Você sabe que aconteceu um fenômeno estranho hoje. Hoje o Milton estava com uma camisa parecida com essa e agora há pouco eu estava conversando com o Ricardo Henriques, um dos nossos colunistas, ele estava com uma camisa muito parecida com a minha. Todo mundo resolveu sair hoje de camisa azul. Não te avisaram, eu acho né? que é uma coisa ali, né, de tentar começar a semana dando um up na esperança. Pois é. Agora, Vera, ontem nós tivemos atos contra o presidente Jair Bolsonaro em diferentes cidades brasileiras. E aconteceu uma coisa curiosa que já era esperado por uma parte aí da população, uma parte dos analistas, que foi o seguinte: não houve muito público nesses eventos. Do ponto de vista da representatividade, a gente teve até bastante participação política, principalmente no ato que foi realizado aqui na Paulista. Mas a gente não teve aquela presença de público que seria uma presença ideal para um ato como esse. O que aconteceu, Vera Magalhães? Exatamente, Cássia. A gente viu aí um bem-sucedido movimento do MBL, do Vem Pra Rua, para ampliar o espectro de quem foi aos palanques. Então, eles retiraram uma parte da convocação, que era nem Lula nem Bolsonaro, abriram mão desse slogan, decidiram fazer um ato eminentemente pela saída do presidente Jair Bolsonaro e conclamando as outras forças mesmo de esquerda a comparecerem, mas eu acho que houve algumas coisas que fizeram com que a representatividade fosse maior nos palanques do que embaixo. Primeiro, o fato de esses movimentos serem muito associados ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso dificultou e impediu, na verdade, que partidários da esquerda, do PT e de outros partidos de esquerda comparecessem ao evento, tanto aí sim em cima dos caminhões de som, como na Paulista, dando mais quórum aos atos em si. Existe uma desconfiança também, porque esses movimentos, em algum momento, em maior ou menor grau, apoiaram Jair Bolsonaro, seja no segundo turno, seja no início do governo, e isso fez com que a legitimidade deles para convocar atos contra o presidente fosse bastante questionada por formadores de opinião, por cientistas políticos, por políticos e por movimentos sociais. Então isso deu uma quebrada. A segunda coisa é o fato de que isso vem logo depois da ressaca do 7 de setembro, né? O presidente levou muita gente às ruas e logo em seguida fez aquela carta, uma carta se desculpando, que a gente mesmo diz que é uma carta que não tem muito valor porque não é sincera. Mas ainda assim isso deu uma desmobilizada. E o fato de ele ter feito tudo o que fez, apavorado, ameaçado não cumprir decisões judiciais, feito um discurso contra o Supremo e nada ter mudado, todo mundo ter percebido que o impeachment não avançaria, eu acho que também tirou muita da disposição das pessoas de irem às ruas logo em seguida ao feriado de 7 de setembro. Então é isso, os atos foram mais representativos em cima dos palanques do que embaixo, Cássia. Agora, Vera, a gente tem já uma manifestação convocada pelo Partido dos Trabalhadores para o próximo dia 2 de outubro, né? Uma manifestação que, em tese, é pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Mas quando a gente observa aí os bastidores, quando a gente observa o que está para além do discurso, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro é, de fato, algo que interessa neste momento para o Partido dos Trabalhadores? Não me parece, Cássia. Me parece que o PT faz hoje um cálculo que a oposição fez em relação ao Lula em 2006, quando, no auge do mensalão, optou por não tentar o impeachment, não avançar por esse caminho, achando que o presidente chegaria muito enfraquecido às urnas e seria derrotado nas urnas no ano seguinte. Alguns tucanos e integrantes do DEM vocalizaram, inclusive, esse discurso na época. Jorge Bornhausen, o próprio Tasso Gereissati, e isso não se concretizou. A economia teve um boom, estava num bom momento e o Lula se reelegeu com tranquilidade
mesmo tendo havido o escândalo do Mensalão em 2005, o Mensalão prosseguindo em 2006, o caso dos aloprados em 2006. Agora, Bolsonaro vem de uma série de fatos adversos para ele. Pandemia, suas constantes investidas contra a democracia, seus atos autoritários, as suas declarações contra minorias, contra tudo, e a inflação muito alta, a economia muito ruim, demorando a se recuperar, mas o PT parece fazer um cálculo de que é melhor enfrentar Bolsonaro do que qualquer outro para o Lula ser eleito no ano que vem. Os cenários mostram que o ex-presidente Lula venceria qualquer adversário hoje, mas eles entendem que uma junção de pessoas que são até mesmo contra o PT, contra o presidente Bolsonaro, é mais fácil do que contra qualquer outro candidato. Então, este é o cálculo, enfrentar um Bolsonaro bastante enfraquecido. Daí porque muitas vozes foram muito firmes no combate ao que o Bolsonaro fez no 7 de setembro, mas a gente não viu um firme discurso ainda do próprio Lula. Ele deve fazer isso nesse ato do 2 de outubro, ao qual ele deverá comparecer, mas é uma posição dúbia essa do PT, porque eles entendem que contra o Bolsonaro é a melhor chance do ex-presidente Lula ser eleito em 2022. Então é um fora Bolsonaro, não necessariamente na figura de um impeachment neste momento. Ninguém acredita muito na realização do impeachment nesse momento, Cássio. Eu acredito que nem os pré-candidatos em 2022 que estavam em cima dos palanques neste domingo acreditam nisso, porque o tempo é exíguo, porque Arthur Lira não vai tocar um impeachment adiante, isso já está muito claro, a não ser que ele fosse muito pressionado pelas ruas, e aí as ruas contra Bolsonaro sendo mais fracas que as ruas pró-Bolsonaro. Isso dá um argumento a ele, olha, tem mais gente que foi à rua defender o presidente do que ser contra. Como é que eu vou abrir o impeachment nessas condições? Não é que faltem crimes ao presidente, os crimes existem em abundância. Toda sorte de crimes ele cometeu, crimes de responsabilidade, crimes comuns, etc. Mas não é essa a equação agora. A equação tem que juntar um apoio no Congresso, que ainda não existe para um impeachment, e um apoio nas ruas. E nessa primeira medição de força das ruas, o pró-Bolsonaro venceu. Não dá para negar. Não precisa nem contar pessoas para no olhômetro você ver que a mobilização favorável ao governo foi mais bem sucedida. O que esses movimentos vão tentar daqui para frente? Encorpar os movimentos de oposição ao presidente. Tentar fazer uma conclamação parecida com o que houve nas diretas já, ou o que houve no impeachment de Collor, em que várias forças políticas diferentes e que não necessariamente tinham as mesmas pretensões eleitorais se uniram em torno de um propósito. Mas isso, por hora, está difícil de arregimentar, porque a esquerda tem seus próprios interesses e o centro tem outros, e porque ainda não se conseguiu chegar a um mote comum. Não existe, por parte desses movimentos, desses partidos, a crença genuína de que o impeachment seja viável a essa altura do campeonato. Vera Magalhães, amanhã a gente volta a conversar. Tô vendo aqui que você manteve sua estante arrumadinha. Que bom que você fez isso, porque amanhã Carlos Alberto está de volta, viu? E eu sei que ele fica de olho. Mas ainda não arrumei por cor, nem por tamanho, porque eu precisaria tirar um sabático para fazer isso. Então vai ficar dessa maneira. Ele Mas tá que ótimo, me aceite. Vera. Ele vai aceitar. Até amanhã, viu? Então tá bom. Até amanhã. Tchau, tchau. 1h44.